Sentado mesmo como você está, o texto escolhido como tema, Ezequiel, capítulo de número 2, e o versículo de número 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Enquanto os irmãos encontram uma referência, nós na quinta-feira passada tivemos, junto com os irmãos, meditando em todo o contexto do livro de Ezequiel. Para aqueles que não puderem estar conosco, nós fizemos um resumo da história da nação de Israel, o chamado de Israel, a vocação, o propósito, a missão, e viemos caminhando de Gênesis até pararmos em Ezequiel. Então entendemos o contexto do livro, quem foi o profeta, qual foi o seu chamado, sua vida, até quando Deus o chamou, nós entendemos. E aí examinamos o capítulo 1 e examinamos alguns detalhes desse capítulo de número 2. E aí fizemos algumas aplicações, foram 3 aplicações sobre a frase escolhida como tema. E hoje nós gostaríamos de dar continuidade. Mas mesmo você que não pôde estar conosco na quinta-feira passada, hoje nós iremos ministrar em cima do mesmo tema, com uma outra vertente, mas trazendo no mesmo contexto os ensinamentos que esse capítulo tem para nós. Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei contigo, ou põe-te em pé e falarei contigo. E enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo, e ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus, ou o eterno Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel, durante 25 anos da sua vida, foi preparado para ser um sacerdote, isto é, oficiar no culto, oferecer os sacrifícios pelo povo, representar o povo diante de Deus. Ele era de uma família nobre, sacerdotal. E apesar de passar mais de 2 décadas da sua vida sendo preparado para esse nobre ofício, ser um instrumento de Deus para a nação, para o Reino Sul, ele agora é pego de assalto pela invasão babilônica, por ordem do rei Nabucodonosor, que leva 10.000 judeus cativos para trabalharem como escravos lá na Babilônia. Arrancado de seu país, arrancado de sua cultura, do seu ambiente de segurança, ele que ficou sendo preparado para ser um sacerdote, faltavam apenas cerca de 5 anos, porque um sacerdote, ele era oficiado em Israel nesta época, entre os 30 até os 50 anos de idade, então faltava pouco tempo para ele realizar o sonho, o projeto da família, dar continuidade à história da família, mas agora ele é levado cativo por meio de uma terra ímpia, pagã, longe de tudo e de todos, e sem esperança de volta. À luz das profecias bíblicas, como por exemplo o profeta Jeremias, esse povo foi levado cativo pela desobediência a Deus, por não ouvir os profetas e principalmente pela idolatria, culto a outros deuses. Então o cativeiro da Babilônia, ou no meio dos caldeus, era uma ferramenta para Deus chamar o seu povo para a sua vocação, restaurá-los e trazer de novo a sua promessa, afirmando a sua aliança. Após 5 anos dentro da Babilônia, próximo ao rio Quebar, aonde, segundo o Salmo 137, o povo chorava, lembrando de Jerusalém, da sua terra, chegaram a pendurar os músicos, as harpas
em cima dos salgueiros, das árvores, porque não tinham mais música para cantar. Sobravam lágrimas, contrição, cativos, por uma invasão militar, por um projeto de crescimento na Babilônia. Após 5 anos lá, Deus vem, e aí é a nossa pregação passada, e é o início do capítulo 1, e todo o capítulo 1, início do capítulo 2 escolhido como tema. E após 5 anos do cativeiro, Deus vem e fala com esse homem. Mas começa a mensagem dizendo que antes de Deus falar com ele, o que está nesse tema, primeiro Deus dá visões ao profeta Ezequiel. Antes de Deus chamá-lo para ele, em vez de ser um sacerdote, ser um profeta, primeiro Deus deu visões. Além de ver seres místicos, além de ver uma manifestação gloriosa de Deus e o próprio Senhor sendo representado, assentando-se num trono sobre asas de seres celestiais, de querubins, de ver a própria glória, isto é, o peso e a manifestação da presença de Deus, sendo manifesta dentro do cativeiro babilônico, longe da sua terra. Deus lhe mostra a sua manifestação, o seu mover, o seu agir. O povo estava fora da promessa, o povo estava na idolatria, o povo não ouvia os profetas, mas Deus tinha uma aliança com eles, Deus tinha promessa para eles, e Deus estava com eles. E depois de 5 anos, depois do ano 597, quando 10.000 judeus são levados cativos, Deus vem a Ezequiel e mostra a sua glória antes de fazer o seu chamado para ele ser um profeta. Primeiro Deus se revela a ele, e aí termina o capítulo 1, quando ele vê a glória de Deus e cai ao chão diante da glória que ele está vendo. Antes de Deus chamá-lo, Deus se revela a ele de uma forma pessoal. E quando Deus se revela, esse homem cai diante da manifestação da presença ao chão. E aí no chão, ele está contemplando, mesmo no meio do cativeiro, Deus estava lá. A glória estava sobre o povo, a promessa continuava, a aliança continuava, porque a promessa de Deus, ela é poderosa. A promessa de Deus está acima das circunstâncias. A promessa de Deus está acima da falibilidade humana. A promessa de Deus está acima de circunstâncias, momentos e estações. O Deus que faz a promessa não volta atrás. O Deus que fala, cumpre. O Deus que promete, realiza. O povo saiu do propósito, mas o Deus da promessa diz para Ezequiel: a minha glória, mesmo na terra distante, mesmo na prova, mesmo no cativeiro, mesmo na desesperança daquele que choram e não tem mais como cantar, ainda a minha presença está sobre o meu povo, a minha glória está sobre o meu povo, eu estou com eles. Porque cativeiro não é abandono, cativeiro é processo. Só que Deus não pula etapa. Eles tiveram que ficar 70 anos no cativeiro. Uma geração morre, outro povo vem. Deus estava preparando para continuar a história da redenção, porque deste povo do Reino Sul viria o Salvador. A história de Deus continua. A ação de Deus na história é soberana e gloriosa. A gente pode até sair do propósito, mas Deus não para a sua ação. Deus é Deus e Ele vai realizar o seu propósito. Mas antes de Deus chamá-lo, Deus se revela. Ele vê a glória, ele vê a presença, ele vê a manifestação. Se você continuar o livro, no capítulo 8, ele vê a presença, a glória saindo do templo, depois saindo da cidade, se colocando no monte. Porque templo não é sinônimo de presença. A presença de Deus se manifesta aonde o povo tem compromisso com Deus. Escute isso. Mas lá no meio do cativeiro, Deus mostra a sua glória. Porque antes de Deus fazer o chamado, Ele precisa primeiro se revelar. Ninguém pode cumprir um chamado sem primeiro ver o Senhor, sem primeiro ter a experiência do chamado com o Senhor. O que define um chamado
não são os resultados, mas sim a manifestação da presença de Deus sobre quem Ele chama. O segredo não está no canal que foi chamado, mas no Deus que chamou, no Deus que se revelou, no Deus que se manifestou. Aqui está o segredo, é Deus que está falando com o profeta, diz: você foi preparado para ser sacerdote, mas você não vai ser sacerdote. Esse é o sonho da família, essa é a história que escreveram para você. A história que eu tenho é outra, e no meio do cativeiro eu estou falando com você agora. Pastor, mas ele estava caído no chão, sim, e ele simbolizava uma nação caída no chão, mas a Bíblia fala de um Deus que fala com quem está caído. A história da Bíblia é um ser humano caído, um Deus que se revela, mas se comunica. O Deus da Bíblia é o Deus que fala com caído, é Deus que fala com limitado, é Deus que fala com impossibilitado. O Deus da Bíblia fala com quem não tem forças. O Deus da Bíblia chama o impossibilitado, chama o improvável, chama o que não é, para fazer dele um instrumento para a sua glória. Quando ele viu a glória, ele caiu. Me lembra de Isaías vendo a glória e caindo. Me lembra de João no Apocalipse caindo diante do seu rosto, diante da glória. Quando a glória se manifesta, ela nos coloca no local, no ambiente e na posição que precisamos estar. Dependência. E a dependência leva à obediência. Então, quando ele está agora caído ao chão, agora Deus começa a falar com ele. E sabe como Deus começa? Começa o capítulo 2, versículo 1, escolhido como tema. Deus começa dizendo assim, filho do homem. 93 vezes tem expressão no livro de Ezequiel. E filho do homem, já vimos na outra quinta, é Deus dizendo assim, ser humano falível e limitado. Pó, Ben Adam, é a expressão hebraica. Ou seja, filho do pó, descendente do pó da terra, homem falível, temporal, frágil. Eu, o eterno Senhor, estou falando com você, que agora está caído diante da glória, porque a humanidade está caída diante da glória. Não é isso que diz Romanos 3:23? Todos pecaram e destituídos estão da glória. Mas eu vim falar do Deus que fala com o ser humano caído e se manifesta ao ser humano caído. E Deus diz: agora que você viu a glória e se colocou na posição da dependência, agora você vai para o outro passo. Da dependência você vai para a obediência. Então, filho do homem caído diante da glória, que não pode ver a glória e continuar vivo, filho do homem limitado, agora eu estou falando e eu estou te chamando. Muda de posição, põe-te em pé, coloque-se em pé, saia dessa postura, tenha posicionamento. Chegou um novo tempo, levante-se, porque eu, Senhor, vou falar contigo. O chamado requer um novo posicionamento. O chamado vocaciona para uma nova atitude. O chamado nos coloca num novo instante diante da glória. O chamado nos reidentifica. O chamado nos ressignifica. O chamado dá um novo direcionamento. Deus diz: chegou a hora de você colocar-se em pé. Isto é, eu estou te chamando agora para uma nova posição, para uma nova atitude, para um novo posicionamento, porque o chamado de Deus reposiciona o ser humano. Coloque-se em pé. Mas pastor, ele não caiu diante da glória. E se o ser humano é caído, como é que Deus diz: coloque-se em pé e aí eu vou falar? O segredo está no 2. No 2 diz: enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e foi o Espírito que me colocou de pé. Porque quando Deus está falando, o Espírito está se manifestando. Enquanto Deus fala, o Espírito entra. Quando o homem ouve, o Espírito entra. Quando ele obedece, o Espírito entra. E é o Espírito que levanta, é o Espírito que capacita, é o Espírito que sustenta, é o Espírito que dá vida, é o Espírito que faz o caído ficar de pé. É o Espírito. É por isso que quando Deus disse, é por isso que quando Deus falou fique em pé, Deus estava chamando ele da dependência para uma nova atitude. O dependente cheio do Espírito. A coisa mais linda na Bíblia é que Deus chama a gente assim, simples, caída,
limitada, mas que quando fica cheio da presença do Espírito, ele é levantado por Deus. Quem põe um homem de pé é o Espírito Santo. Quem capacita a gente para obedecer a voz de Deus, dizendo fica de pé, é o Espírito Santo. A gente não consegue ficar em pé sozinho, a gente não consegue se manter sozinho, a gente não consegue parar para ouvir, mas quando Deus fala ele levanta, quando Deus fala ele sustenta, quando Deus fala ele ergue, quando Deus fala ele reposiciona, quando Deus fala ele dá uma nova atitude. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Ele disse enquanto ele falou, o Espírito me fez ficar de pé. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai levantar você, que está em casa me ouvindo, que está aqui dentro. É o Espírito Santo que vai colocar você de pé, porque enquanto a palavra era pregada, o Espírito entrou nele e botava ele de pé. O que enche uma pessoa do Espírito é parar para ouvir a palavra. O verdadeiro enchimento do Espírito, que ressignifica, reidentifica e dá um novo posicionamento, uma nova disposição, é o Espírito Santo. Se a palavra for pregada, mas o Espírito não entrar, então o ser humano não muda de posição. É por isso que fariseu não mudava de posição ouvindo Jesus pregar. É por isso que religioso não mudava de posição ouvindo Jesus pregar. Sabe por quê? Porque o Espírito não tinha entrado neles. Então eles ouviam a palavra, eles escutavam, mas não ouviam, viam, mas não enxergavam, porque o Pai não tinha revelado a eles. É impossível o ser humano se levantar, mas quando o Espírito entra, ele entra no caído, põe de pé e diz, ele me colocou de pé. E quando ele me colocou de pé, eu comecei a ouvir o que Deus tinha para falar. O Espírito levanta, o Espírito entra, o Espírito põe em pé, o Espírito sustenta, e o Espírito traz audição espiritual. Nós precisamos do mover do Espírito, pelo poder da palavra. Talvez eu estou pregando para gente caída, gente que está no chão, mas enquanto a palavra é anunciada, o Espírito está entrando, ele está te levantando, ele está te colocando de pé, e você vai voltar a ouvir a voz do Senhor. Amados, ele ficou em pé e começou a ouvir, e agora Deus faz um chamado, e o chamado que Deus faz a ele é que ele está sendo enviado agora. O Espírito me colocou em pé, ele me fez ouvir, e eu ouvi a voz que me dizia, filho do homem, ser limitado, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel e às nações rebeldes. Vocês vão ser enviados para os dois, aos filhos de Israel e às nações rebeldes. Muita gente pensa que chamado é autopromoção, que chamado é para estar num outro nível. É por isso que antes de Deus enviar, primeiro Deus mostrou a glória e ele caiu no chão. Vocês lembram de Paulo, que quando foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, mas ele diz, Deus teve que colocar um espinho na carne, que a gente não sabe o que significa essa expressão, mas como um espinho fica ali, machucando, doendo, ele diz, tem um espinho, e sabe por que Deus botou esse espinho? Ele falou, para eu não me orgulhar, para me manter na dependência, porque eu vi coisas que os outros não viram. Então com um chamado vem responsabilidade. Com o chamado, com a vocação, vem o comprometimento. Mas Deus precisa manter a gente no lugar da dependência, porque nós somos seres egocêntricos. Então ele viu seres alados, gloriosos, seres com 4 faces. Ele viu um ser glorioso sentado, ele viu carros, numa visão extraordinária, ele viu tudo aquilo, mas no final ele cai ao chão e Deus vai chamar ele de filho do homem, e vai dizer, você, eu estou mostrando tudo isso, não é para a tua autopromoção, eu estou chamando você para você ser enviado para os outros, porque o chamado não é para nós, o chamado é por uma causa maior do que nós. A questão não é quem nós somos, a questão é quem nós representamos e para que nós fomos chamados, a quem nós representamos e para que nós fomos chamados. Deus diz para ele, você vai ser o meu atalaia, o meu porta-voz, o profeta. Quando eu quiser falar com o meu povo, eu vou usar você, mas você está sendo enviado é para o povo e para as nações rebeldes. Eu estou chamando você, estou mostrando tudo isso a você e levantei você dentro do cativeiro para ser profeta, mas não é para se promover, não é para
para você mesmo. O teu chamado é para abençoar os outros, é para alcançar os outros, é para levar a palavra para os outros, tanto do meu povo de Israel, como para as nações rebeldes. O ministério não é para autopromoção, o ministério é para a gente servir os outros, é para ser um instrumento na vida dos outros. Por isso o púlpito não é vitrine, microfone não é para promover ninguém, nós somos apenas um instrumento que nunca podemos deixar de ver a glória, estar cheio do Espírito e ouvir o que Ele está falando. Somos apenas ferramenta para servir os outros, para sermos instrumento para as nações. Deus está levantando gente nesse cativeiro, no meio dessa pandemia, no tempo de guerra, para ser comunicador, para ser ferramenta, para ser profeta, para ser boca de Deus para tanta gente rebelde. Agora está achando que chamado é agradável? Que chamado significa sucesso? Isso é coisa da pós-modernidade. Olha só, versículo de número 3, ele diz assim: Filho do homem, eu vou enviá-los aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. É gente que se rebelou contra Deus. E Deus continua. Sabe qual é o público para o qual você vai profetizar? Olha que público abençoado. Olha só. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Você vai pregar, você vai profetizar na Babilônia, no cativeiro, todo mundo trabalhando como escravo e para um povo rebelde. Eles e as famílias deles. Sabe o que significa isso? Eles têm o hábito, vem do pai para os filhos, o hábito de se voltar contra mim. É para essa geração que você foi chamado. Você já imaginou Deus dizer isso para você? Eu te chamei, você disse para ser profeta. Uau, eu vi anjo, eu vi glória, eu vi trono. E Deus diz: mas eu chamei você, ó filho do homem, para você servir gente que se revoltou contra mim. E você acha que Deus falou do resultado que ia ter? Escute, olha a continuação. 4. Os filhos têm a mente fechada, são de semblante duro, obstinados de coração, ou seja, o coração deles está endurecido. Eu não sei se você já pregou para gente de semblante duro, de mente fechada e coração fechado. Irmão, eu já preguei em lugares que tem que pregar de olho fechado e clamando a misericórdia. Gente, a Bíblia diz que um coração alegre faz o que com o rosto? Aformoseia. Agora, gente com o coração duro, a expressão é dura. E Deus disse: eu vou usar você para esse povo rebelde, o pai é rebelde, a história deles é rebelde, o semblante deles, o coração, a mente deles está fechada. Mas eu estou te enviando para eles. Olha que Deus está dizendo: eu estou te enviando. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, o povo de Deus até reconhece o chamado e isso é necessário. A liderança indica, mas quem chama é Deus. Quem chamou Ezequiel foi Deus. O principal, quando você for enviado para um povo desse, é convicção de chamado e senso de propósito. Você sabe o que acontece com as pessoas? Elas não sabem se foi Deus que chamou. E aí elas ficam esperando e dependendo do resultado, do reconhecimento e do aplauso, ou de números, para saber se Deus se chamou ou não. Não, irmãos. Deus chamou Ezequiel para profetizar para um povo assim. Se você ler o capítulo 37, que é tão conhecido, eles eram iguais um vale cheio de ossos secos há muito tempo, mortos espiritualmente. Esse era um povo sem esperança, lá no cativeiro, chorando, angustiado. O semblante deles é triste. Mas Deus diz: você vai para eles para levar a minha voz. Olha o final do versículo. Você vai dizer: assim diz o Senhor Deus. O profeta não foi chamado para agradar. O profeta não depende do público. O instrumento de Deus não depende de resultado. O instrumento de Deus precisa ter senso de propósito e convicção do chamado. Quem é que te chamou e para que você foi chamado? Por isso Deus disse: você vai ter que ficar de pé. Coloque em pé, porque eu vou falar com você e vou te enviar. E eu vou te enviar para um povo. Mas você vai precisar colocar de pé mais do que fisicamente. Você vai ter que se levantar, porque você vai falar para um povo duro. Não vai ser fácil, mas a mensagem que você carrega é a minha palavra. Você vai carregar a mensagem dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Se você volta a Gênesis, quando Deus falou, Deus também falou a seres inanimados. Deus também falou para seres que não tinham vida. Se você continua a história bíblica, quando Deus levantou profetas, Deus também profetizou e falou para a gente que estava morta no pecado. Se você chega em Ezequiel, Deus levanta ele, manda ficar de pé e levanta com o espírito, porque ele ia ter que profetizar para a gente que estava morta. Mas o que importava não era o estado do povo, não era se a expressão
coração era dura, se o coração era fechado, se a recepção não era boa, o que importava é falar a mensagem de Deus, é dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos. Não dependemos da reação do povo, do aplauso, do reconhecimento, mas daquilo que carregamos. Se nós carregamos a mensagem do Senhor, é Deus que sustenta a palavra, que nos mantém em pé pelo Espírito, e é Ele que vai cumprir. E sabe o que Deus diz? Versículo 6: Filho do homem, não tenha medo deles, mas também não tenha medo do que eles vão dizer. Você vai sofrer calúnia. Além da oposição, vai ter calúnia. Vão falar de você coisas que não são boas, mas você não pode ter medo. Deus diz assim, no versículo 6: você vai ter um ministério igual quem anda no meio de sarça, espinho e escorpião. Já imaginou Deus dizendo: é para isso que eu te chamei? Porque as pessoas gostam de ouvir profecias assim, vou te levar para Paris. Aí pessoa, é Deus. É Deus, é Deus. Estou te levando para Los Angeles, é Deus. Você vai fazer a obra em Orlando, perto da Disney. Você fala: eu tenho certeza que é Deus. Mas quando Deus diz: eu estou te levando para o meio de sarça, escorpião, e lembra que ele disse isso para os discípulos? Vocês vão ter que pisar. Jesus empresta esse termo para dizer para eles: vocês vão ter que pisar em serpentes e escorpiões. O ministério de vocês não vai ser aceito, é isso que Deus está dizendo. Vocês vão falar mal, vão se levantar, vão fechar a face, mas não se preocupa, porque não é nada com você. Você só carrega a mensagem, é porque se rebelaram contra mim. A reação do povo, escute isso, a reação do povo em relação à minha palavra tem a ver com a relação deles comigo. Eu vou repetir, e isso é muito sério. A reação do povo diante da palavra, a recepção a um profeta tem tudo a ver com a relação deles comigo. Quando um povo rebelde critica profeta, não recebe profeta e não gosta da palavra, muda a feição, é porque eles se rebelaram. Então a nossa relação com Deus tem tudo a ver com a nossa relação com a palavra. Mas Deus diz para ele: fala. Mesmo que pareça que você está no meio de árvores cheias de espinhos e de animais peçonhentos, prega, anuncia, fala, não se assusta. 7, você vai dizer as palavras que eu estou mandando você falar, quer eles ouçam ou quer eles não queiram ouvir. Você prega, se eles querem ouvir ou não querem, o problema não é contigo, o problema não é contigo, é entre eles e entre eu, é eu com eles e eu. Quanto a você, o teu chamado é prega, é anuncia, é profetiza, é declara a palavra, é anuncia a palavra, faz minha vontade, fica em pé, meu Espírito te levantou, é para pregar, não é para agradar, não é para ser bem recebido, não é para receber apoio, não é para receber aplauso, não é para destaque, é para anunciar a palavra. Se eles ouvirem, se eles não ouvirem, se eles gostarem, se eles falarem mal de você, continua pregando, continua anunciando, continua falando. Versículo 8: filho do homem, ouça o que eu estou te dizendo, não fique rebelde como eles, abra a boca e fala, abre a boca e fala. O Espírito Santo está descendo, eu ouço o som de línguas estranhas, é o poder do Espírito Santo que está levantando gente que foi chamada, mas por causa do povo rebelde parou. Pela falta do apoio parou, pelas feridas pararam, mas Deus está dizendo, e enquanto Ele está falando, o Espírito está entrando, e o Espírito que está entrando está levantando e está fazendo você ouvir de novo. Você está ouvindo o chamado de novo, Deus está te chamando de novo. Deus disse: fala, anuncia, anuncia. E aqui eu vou terminar para nós terminarmos dentro do tempo, orarmos. Vai ter uma fila abençoada aqui, né, pastor? Vai ser orado, vai ser ministrado, e você vai voltar para sua casa abençoado, e entendendo isso nessas 2 quinta-feiras. Agora eu concluo com o término do capítulo 2. Então conseguimos fechar, pastor, nessas 2 quintas-feiras, a história de Israel, o chamado, a vida de Ezequiel, o capítulo 1 e o capítulo 2. Nos alimentamos juntos. Agora escute. Olha que coisa linda. Deus disse: agora você só precisa abrir a boca. Lembra do texto bíblico? Abre a boca e eu te encherei.
Deus diz assim, ó, você vai falar o que eu mando. Então, para você poder falar o que eu mando, sabe como que você fala o que eu mando? Quando você fala o que está na palavra. É a palavra a maior profecia. E para ele entender isso, Deus disse, abre a boca. E aí ele tem uma visão, ele vê uma mão pegando um rolo, um papiro. Papiro era aquela planta próximo do rio Nilo, que eles usavam entre casca para escrever. E aí deixava no sol secando. E eles faziam rolos, os livros não eram como hoje. Isso vem só depois da imprensa, de Gutenberg, quando vai se montar o livro assim. Até então eram rolos, faziam um rolo. Que bom que inventaram imprensa, já imaginou você vindo, a Bíblia tem 66 livros, já imaginou 66 rolos trazendo, procurando aqui no culto. E agora os irmãos estão mais chiques, tem tablet, celular. Agora fica mais fácil ainda, né? Mas Deus mostra um rolo. E nesse rolo, normalmente eles escreviam por dentro. E aí fechava, geralmente tinha uma madeira, uma haste, para carregar e para ficar fácil de abrir. Mas ele observa nesse rolo que estava escrito por dentro, como era normal, e estava escrito por fora. Olha só, eu vou ler o versículo. Então eu olhei e uma mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E ele abriu, ele desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. E sabe por que estava tão escrito que não cabia mais dentro, teve que escrever por fora? Sabe do quê? No rolo estava escrito lamentação, gemido e ais. Palavras de juízo para esse povo rebelde. Deus mostrou, esse é o conteúdo da tua pregação, esse é o esboço da tua pregação. Sabe quantos anos de ministério esse homem profetizou? 22 anos. Mensagens de juízo e depois de restauração para o povo. Se você quiser ler Ezequiel, até o capítulo 35, o juízo. Do 36 começa a falar do tempo da restauração através do derramar do Espírito. Queria trazer vida para esses ossos secos. Agora escute. Ele vê o rolo escrito por dentro e por fora, e aí começa o capítulo 3, Deus dizendo, e ainda me disse, filho do homem, você antes de profetizar, abre a boca e come. Você precisa primeiro comer da palavra que eu te dou, para depois você ser profeta. Porque profeta que não come da palavra, fala por si. Sabe qual é o maior perigo da igreja? É ouvir gente que fala a partir da sua experiência, expectativa, mas não da palavra que veio de Deus. Não palavras de correção e de exortação. Falam palavras para agradar o povo. Deus disse, não, come, e você precisa primeiro se alimentar. Eles não vão querer a palavra, mas você primeiro come a palavra. Essa palavra de juízo primeiro serve para você, fala com você, você internaliza, se alimenta, para depois você dar para o povo. Obreiros, pastores que me ouvem, digo isso com toda a ética e respeito, porque essa é uma igreja doutrinada. Nós precisamos comer a palavra para depois dar para o povo. Só que quando ele vai comer, irmãos, enquanto para o povo aquilo era duro, a Bíblia diz que ele sentiu, sabe como? Então abri a boca, ele me deu o rolo para comer e me disse, filho do homem, coma, mas coma até encher o seu estômago, se alimente dessa palavra, com este rolo que eu lhe dou. E eu comi. Para ele, sabe qual tinha o sabor? Enquanto para o povo era ruim, na minha boca era doce como mel. Coloque-se em pé. Eu não sei se você sabia disso, mas os rabinos, quando levavam os meninos para estudar a lei aos 6 anos, como eles eram muito novos e pegavam esses rolos de papiro, depois de pergaminho, pele de animal curtida e polida. Eu não sei se você sabia disso, mas para as crianças de 6 anos, no começo do estudo da lei, eles passavam mel. Sabia disso? Por isso que o salmista diz, a tua lei é doce como mel. E aí a criança, quando trazia a mão à boca, ela sentia o sabor. Sabia disso? Isso era na cultura judaica. Só que aqui não vem da mão do rabino, vem da mão de Deus. A mão de Deus é o rolo e ele comeu. Para o povo tinha gosto de fel, mas para ele tinha gosto de mel. Porque quem se relaciona com Deus tem um outro sabor, tem um outro gosto. A mesma palavra que condena dá sabor. Eu vou passar ao pastor da igreja para orar conosco nesse momento. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque enquanto a palavra está falando, o Espírito está entrando em você. Deus diz, fique em pé porque eu quero falar e eu quero te enviar. Só que Ele sabe que você não vai conseguir ficar em pé. E é por isso que enquanto Ele está falando, o Espírito está entrando em você de novo.